Bom dia pra quem só nessa manhã trabalhando já ouviu 10 milhões de vezes Brutal Love. E assim, é... eu sei que o gosto musical é de todo mundo, mas eu acho que o que me move mais em relação às músicas dessa temporada é simplesmente eles terem feito as músicas. E o Sam Reid ir lá e cantar essas músicas. E as letras terem impacto e criarem conexão emocional e ser uma linguagem que é pra gente entender o intelecto, o que aquele personagem tá passando, sabe? E não só isso, é tão essencial que algumas partes nem no texto do seriado estão. Tipo, Big Bad Wolf, que é ele basicamente, que segundo consta é a primeira música que ele escreveu, ele basicamente respondendo ao Louis, tá ligado? Depois dele ter lido o livro, ele desmonta ali no mesmo meio e começa a chorar, e é do cacete, assim. E pra mim, se eu, sei lá, nunca tivesse ouvido falar do seriado, nunca tivesse tocado nos livros, tava dando zero dadas, eu ia ouvir isso e ia ficar, que merda é essa, sabe? Mas como a gente tem uma ligação emocional com o personagem, isso impacta. E aí, por isso, a música foi mais interessante. Mas em relação a Brutal Love, especificamente pro final da temporada e tudo mais, e minha mente já começa a fazer fanfic, a fazer teoria. Por quê? Tá falando de coisa cósmica, tá falando de ligação. E é a coisa esse seriado, essa adaptação, criou essa coisa da ligação do Fledgling com o Maker, que é o bond, que é a ligação mais íntima do mundo. Isso não tem nos livros, né? Não tem nos livros. Aliás, lá é meio que o contrário, porque quando você perde a conexão mental, é a única pessoa que você não tem a conexão mental, é o seu Maker. E você tem com todos os outros vampiros. Então fica assim, é, eles criaram isso por algum motivo. Tudo bem, é romântico, é tropo de fanfic mesmo, isso aí. Mas por que tem isso nessa música? E também porque tem a coisa cósmica de almas, de. Sabe aquele do fio vermelho das lendas asiáticas? Acho que vem da China, o fio vermelho da vida. E de almas gêmeas, talvez. E também eu fiz um vídeo, se tiver interesse, é só entrar no meu perfil. Eu tenho poucos seguidores, ok? Eu criei esse canal no último final de semana pra falar merda sobre esse seriado. Não é porque eu quero view, não é porque eu quero monetizar, não é porque eu quero jogar em tudo, é porque se eu não falar sobre esse seriado, eu vou ficar maluca. Então, assim, eu sou super normal sobre isso, eu tô ansiosa, eu tô passando mal já com esse último episódio. Mas enfim, é, essa temporada tá criando conexões com almas, com fantasma, com cósmica, que isso realmente é dos livros, né? Dos espíritos e tudo mais. Tanto que eu comentei do meu perfil, porque o último vídeo que eu fiz, eu falei da teoria e interpretação dos posters. Porque nos posters tem as sombras, as imagens ali que tem significado para o que eles estão construindo na série e abrindo o lore, né, o universo para trabalhar fantasmas e espíritos e entidades cósmicas. E assim, os últimos livros eu não cheguei lá na leitura, mas eu sei tudo o que acontece. Então, assim, o Amel, que a Rainha Caixa fala, os caralho, ele tá dentro, e o Lestat fala que ele se chama de Amel, né? Eu não vou dar spoiler, mas ele é uma entidade cósmica. Ele e o Menok são duas entidades cósmicas aí. E na minha fanfic tem duas possibilidades aqui. A primeira é que eles vão usar a conexão do Louis e do Lestat, mas também de Devil's Minion. Porque a conexão deles, eles mostraram que é a unicaça também, entre o Armand e o Daniel, porque todo mundo some. E a gente tem essas duas entidades cósmicas, o Menok e o Amel. E pelo que eu sei, porque eu li até o Ladrão de Corpos, eu vou continuar a leitura e provavelmente vou falar nesses vídeos e conforme eu for consumindo. E pelo que eu sei, o Amel e o Menok, que se não me engano é Maxim, o nome original dele, eles têm uma ligação meio conflituosa ali das origens deles. Então, eles podem estar criando certos paralelos para tornar essa demonstração de entidades, quando eles forem inseridos dentro da história, uma ligação mais humana, uma coisa de talvez de reencarnação, é, entendeu? Ou de empatia que essas entidades teriam por esses vampiros específicos da nossa história.
porque o Amel tem uma identificação com o Lestat, tanto que ele é apaixonado pelos olhos verdes do Louis, e o Manon, nos livros, ele também tem ligação com o Lestat, porque todo mundo tem ligação com o Lestat. Mas visto eles terem apresentado a primeira cena dessa temporada, o que é? É o Armandinho caolho, é o Armandinho pirata, é o Armandinho com o negócio do olho. E isso acontece com o Lestat no canal, na história com esse Manon, que é esse espírito, esse ser. Então, se eles transferirem o Manon pro Armand e o Amel ficar com o Lestat da história, entendeu? Mas não só isso, a gente tá num ponto que basicamente o Lestat tá sem cabeça. E a gente sabe que ele vai ter umas visões ali enquanto ele estiver nesse período quase morto. Aliás, isso dos vampiros estarem nesse período quase morto é importantíssimo no canal. Importantíssimo, importantíssimo. E eles mostrarem isso do ponto de vista de quem está nessa coisa quase morta, vai ter seus impactos pro desenrolar da história e como eles vão fazer o final dos livros, como se encerram os livros ali. Então é muito importante a gente ter isso agora. Todo mundo que morrer e os vampiros que morrerem ou estiverem num estado quase morto, preste atenção, porque isso vai ser importante, certo? A caixa é outra coisa, a caixa é uma coisa separadinha. Que, aliás, eu vou fazer vídeo também pra falar. Mas, enfim, o que você acha dessa história aí do Brutal Love, da coisa cósmica? Vai ter espírito, vai ter reencarnação, o Lestat vai só acordar por causa da ligação dele com o Louis. Fala suas teorias aí pro último episódio, por favor, que eu tô passando mal.